Shalom a todos, mais uma vez, sintam-se muito bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia, é claro. Nada melhor que começarmos a semana estudando a Palavra de Deus, aprendendo dela e praticando toda a nossa aprendizagem. O nosso texto hoje é Mateus capítulo 26, do versículo 17 ao versículo 19, e o tema é a ceia da Páscoa com Jesus. Todas as festas bíblicas, elas apontam para Jesus. E já já nós aprenderemos o porquê. Diz assim o texto: No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram. Onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: Ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele. O mestre manda dizer-te: é chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa juntamente com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes havia instruído e prepararam a Páscoa. Esse texto fala de um momento em que Jesus vai celebrar a Páscoa com os discípulos pela última vez, porque já estava chegando a hora do seu martírio, do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição. E nesses poucos versículos, nós vemos um preparo para essa ceia. Então, os discípulos perguntam a Jesus onde ele gostaria de celebrar a ceia dessa festa que é a Páscoa. Até esse momento, nós entendemos, a partir de Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 11, que era uma festa que era celebrada para que o povo lembrasse da libertação do povo de Israel lá da escravidão do Egito. Então, a festa era para celebrar esse momento. E nessa festa, a ceia era preparada com elementos como, por exemplo, o pão, que era o pão sem fermento, por isso chamado de pão asmo, e também nessa festa se preparava um cordeiro assado para que fosse consumido, lembrando desse momento lá do Egito, onde Deus libertou o povo de Israel. Mas agora, Jesus ele seria o cordeiro pascal. Então, os discípulos preparam toda a ceia, toda essa celebração, conforme as orientações que Cristo dá e as prescrições da lei, como o Êxodo 12, do versículo 1 ao 11, diz. E aí, nós vemos que aqui no versículo 17, nós lemos que não só a Páscoa, a festa da Páscoa está em evidência, pois há uma preparação para a celebração desse momento, mas também a menção da festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos também é uma festa bíblica, assim como a festa da Páscoa. E elas estão muito próximas, porque o pão asmo, ele é feito sem fermento. Por quê? Porque esse fermento, em várias referências bíblicas, ele é uma referência do pecado, daquilo que contamina. Então, na celebração da Páscoa e também na festa dos pães asmos, o pão ele não poderia ser consumido com a presença, com o elemento chamado fermento. Veja que a Páscoa está sendo preparada no primeiro dia da festa dos pães asmos. A festa da Páscoa, ela durava apenas um dia, mas a festa dos pães asmos, até os dias atuais, ela dura 7 dias. Ambas essas festas, assim como outras bíblicas, todas as festas bíblicas apontam para Jesus. Quando nós falamos de Páscoa, nós entendemos que, principalmente aqui nesse contexto, Jesus seria o cordeiro pascal, porque ele seria aquele que morreria na cruz do Calvário como cordeiro para nos libertar do domínio do pecado, que é o mundo.
Por isso nós dizemos que Jesus é o Cordeiro Pascal. E aí, a partir de Jesus, a Páscoa é comemorada lembrando o seu sacrifício para nos dar a vida. Então, a festa da Páscoa apontando para Jesus. E a festa dos pães asmos, por que aponta para Jesus? Quando nós falamos da festa dos pães asmos, uma festa que dura 7 dias. Por quê? Porque 7 é o número que se refere à mente e também ao corpo. Até os dias de hoje, a festa dos pães asmos, ela tem essa duração de 7 dias, é um feriado religioso, nacional, em que ninguém trabalha, e nesses 7 dias, a mente e o corpo são trabalhados para refletirem, para pensarem a respeito de tudo aquilo que possa contaminar ou esteja contaminando a vida de cada pessoa. Então, cada israelense, cada judeu, ele vai refletir sobre a sua vida, se há algum tipo de fermento, se há algum tipo de pecado presente, para que ele possa eliminá-lo e não levá-lo para a próxima celebração da festa dos pães asmos. Então, são 7 dias para refletir, para uma reflexão, para um exame de si mesmo, para que o pecado ele não tenha lugar sobre a vida do povo de Deus. Então, por isso essa festa ela dura tanto tempo. E porque essa festa ela também aponta para Jesus, porque Jesus é o próprio pão asmo em pessoa. Ou foi o próprio pão asmo em pessoa. Ele foi o pão vivo que desceu do céu. E nele não há falha, nele não há erro, nele não há pecado, nele não há fermento, nele não há falhas. E é interessante que até os dias de hoje, na celebração da festa dos pães asmos, durante 7 dias, não é somente feita essa reflexão de mente e corpo sobre a presença do pecado e eliminação dele, mas você não encontra fermento dentro das casas, em supermercados, em nenhum comércio, porque eles entendem a importância de se refletir, de não se consumir, de não ter contato com o fermento que simboliza o pecado. Então, que nós possamos também refletir sobre a nossa vida e ver se há algum tipo de resquício, que é o fermento, que possa nos contaminar, nos afastando da nossa comunhão e intimidade com o nosso Pai. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.